E galera, tudo certinho com vocês? Hoje tô indo comprar um pão agora e decidi gravar um vídeo. Muitos amigos aí no mundo dos concursos têm me perguntado bastante sobre a questão de aprendizagem acelerada, sobre como fazer o estudo da forma correta. Então eu decidi fazer mais um da série de um monte de pequenos vídeos que a gente tem postado aí no canal ao longo das últimas semanas, com o objetivo de ajudar mesmo aí quem está bem perdido. Muita gente acaba fazendo inclusive esse processo de aprendizagem acelerada sem saber que está fazendo isso da forma correta, ou fazendo de forma parcial e tem dado algum resultado. Bom, gente, primeiro a gente precisa entender como funciona essa questão do funcionamento do cérebro, né? Vou ajustar a câmera aqui pra gente ficar melhor. Pronto. A gente precisa entender como funciona a questão do funcionamento do cérebro, né? Primeiro que o cérebro é uma máquina perfeita, uma máquina incrível. E no nosso cérebro existem dois tipos de memórias. Existem as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo, que é exatamente essa que todo mundo estuda, que precisa ter um alto desempenho, um alto rendimento, tenta atingir. Mas como que isso é feito? Primeiro, para a gente fazer algo nesse aspecto, a gente precisa entender esse funcionamento. O nosso cérebro ele trabalha com questões afetivas, né? Isso é muito importante. Por exemplo, se eu te perguntar agora onde é que tu estavas no atentado de 11 de setembro, tenho certeza que você vai lembrar, né? Você poderia estar na sua casa, com um amigo, no local, pego de surpresa. Outra coisa que prova isso, né, que a nossa memória ela está vinculada a questões afetivas, a questões emocionais. Por exemplo, no momento da batida do Ayrton Senna ali, que ele foi a óbito, onde é que você estava naquele momento? Você lembra? Aquilo foi algo tão forte, tão impactante, que eu lembro, eu era criança e eu lembro claramente, eu estava ali numa merceariazinha ali na minha cidade e lembro claramente quando eu cheguei e pedi pro rapaz um item, né, da mercearia, e isso ouviu, né, assim, deu aquele silêncio, todo mundo assim ficou estático, como se o mundo tivesse parado. Eu lembro disso, e isso mexeu muito comigo, mexeu com todo mundo. Então a nossa memória, ela resgata coisas que a gente tem vínculo afetivo, né? Isso é uma das formas de se memorizar. Mas como é que eu vou associar algo afetivo aos meus estudos? Bom, isso é algo que precisa ser detalhadamente planejado. É totalmente possível. Se você pegar alguém, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu filho, alguém que você gosta muito, e colocar numa situação hipotética dentro da que você está tentando aprender, é totalmente possível. Totalmente possível. E também existe uma questão que é chamada repetição. Tudo que eu estou te falando aqui está relacionado à neurociência. Eu aprendi com o professor Pierluigi Piazzi, né? Um cara aí que muito conhecido no mundo dos concursos públicos, né? O cara que revolucionou aí. Hoje ele é falecido, salvo engano ele faleceu em 96, né? Mas deixou uma grande história, deixou um grande legado aí dentro da área dele. Ensinou como as pessoas precisam estudar, mostrou que o ensino brasileiro ele já nasce precário e infelizmente não acaba tendo os resultados esperados, né? E as pessoas acabam estudando de qualquer forma, e isso não é inteligente, não é interessante. É algo inclusive muito preocupante isso que eu estou falando com vocês aqui, né? Se você colocar as peças no lugar certo
Dizia pro teu cérebro assim: olha, cérebro, isso aqui que eu estou estudando é importante, eu preciso memorizar, colocar isso na memória de longo prazo, né? Vamos falar um pouco de memória de longo prazo, curto prazo. Como que funciona isso? Imagina a memória de curto prazo. Imagina a seguinte situação: você você escreve algo na areia, né? Ali pouco tempo depois, poucas horas depois, vem uma onda e simplesmente leva e apaga tudo que você escreveu. A memória de curto prazo, ela funciona exatamente assim. E a memória de longo prazo? Bom, a memória de longo prazo, ela já é um pouco mais interessante. Por quê? A memória de longo prazo é como se você esculpisse algo na pedra, uma palavra na pedra, escrevesse assim de fato ali. Então, a partir do momento que você escreve algo na pedra, aquilo ali com certeza não vai apagar tão facilmente. Claro que com umas ressalvas, né? O nosso cérebro, ele precisa de manutenção. O que é essa manutenção quando você fala disso? Quando eu falo de manutenção, eu quero dizer que o nosso cérebro, ele precisa de repetição dentro daquilo que a gente tem visto, né? Tem que resolver muitas questões, tem que fazer seus mapas mentais, as suas anotações. Isso é bem importante, porque tudo aquilo que não é repetido é facilmente esquecido, mas isso precisa ser feito dentro de um padrão, né? Para que o nosso cérebro entenda que isso é importante. E outra coisa bem importante, galera, o nosso cérebro, ele não armazena nada. Eu usei essa expressão aqui no feed, aprendizagem acelerada. Essa expressão, ela existe? Será que tem como o nosso cérebro aprender mais rapidamente, além do normal, além da nossa capacidade? A resposta é não. Mas por que eu usei essa expressão, aprendizagem acelerada? É porque todo mundo conhece dessa forma, desse jeito, ouve falar sobre aprendizagem acelerada, a aprendizagem turbinada, mas isso na verdade não existe, né? Eu usei somente para que esse vídeo pudesse chegar até você, né, por meio da pesquisa no YouTube. Mas um pouco gripado, a voz está bem ruim, mas eu estou melhorando aos poucos. Então o nosso cérebro, além de não existir essa questão da aprendizagem acelerada, o que existe na verdade é uma utilização correta dos recursos. O que existe eu entendi como o meu cérebro funciona, e a partir desse momento eu vou fazer o estudo de forma estratégica para que ele compreenda que aquele assunto, que aquele material que eu estudei, ele precisa transformar aquilo em conhecimento a longo prazo. É essa que é a grande charada, essa que é a grande jogada, entendeu? Então muita gente até acaba fazendo isso de forma parcial. É bem interessante. Depois que eu comecei a usar essa técnica de estudos, eu percebi que eu melhorei muito, eu otimizei muito os meus estudos nesse sentido, né? Existem coisas aí que realmente eu tinha muita dificuldade. Hoje, graças a Deus, depois que eu comecei a aplicar essa técnica, fazendo o uso correto dos recursos, entender como o cérebro passou a funcionar, eu comecei a reter melhor o conteúdo e ter mais um aproveitamento melhor nos meus estudos. Então é isso, galera, um grande abraço, fiquem bem e a gente tá por aqui.